Livro de Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 1. Amém? Diz assim a palavra de Deus, livro de Ezequiel, capítulo 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que esses ossos estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetiza estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei o espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém o espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetiza o espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Amém? Pode ser, irmãos. Eu sei, amados, que esse texto de Ezequiel é um texto bem conhecido, né? Mas há umas 2 semanas atrás, enquanto eu meditava, enquanto eu pensava nas coisas de Deus, Deus falava exatamente sobre a parte do versículo que nós lemos, em que diz que os ossos estavam sequíssimos. E além desse texto, dessa palavra, me veio na mente uma canção. Eu fiquei a semana inteira lembrando daquela canção, uma canção antiga, há muito tempo que nós não cantamos, nem sei se alguns irmãos lembram. A letra diz assim: há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus, e Ele nos ajuda a carregar a cruz. E eu passei essas 2 semanas com essas 2 palavras: ossos sequíssimos e essa canção. Eu fui estudar, fui ler, e achei o texto de Ezequiel 37. E de vez em quando eu tenho a oportunidade de pregar, em que tem uma mensagem que eu consigo associar a uma canção, eu peço para os levitas cantarem. E dessa vez eu disse para Deus, eu lembrei de uma canção, e disse: vou pedir para eles cantarem. Aí na mesma hora eu disse: não, eu não vou pedir. O Senhor vai colocar no coração deles. O Senhor vai confirmar a palavra através da canção que eles vão cantar. Vocês lembram a primeira canção que eles cantaram? Terra seca sou eu. Deus, obrigado, Senhor. Então é o que o Senhor quer. Eu sei que, conforme o Ricardo falou,
Não era para ser ele, era para ser a Noeli. Eu não sei se a Noeli ia cantar aquela canção, mas nada acontece por coincidência. Então, mas eu gostaria que você prestasse atenção na palavra. Se o Senhor confirmou, eu sei que a gente faz às vezes que nem Gideão, né? A gente pede uma confirmação aqui, outra ali, outra lá, para que a gente tenha a segurança de trazer a palavra, não segundo a nossa vontade, mas principalmente segundo a vontade de Deus. Irmãos, esse texto, eu vou fazer uma analogia, uma comparação do que estava acontecendo quando Ezequiel teve essa visão com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Quando Ezequiel teve essa visão, irmãos, para você entender o contexto da história, o povo de Israel, vamos retroceder um pouquinho, você sabe que ele era formado por 12 tribos. Essas 12 tribos tiveram um racha, se separaram, ficaram o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte foi levado ao cativeiro pelo Império Assírio, e uns 100 e poucos anos depois, o reino do sul também foi levado ao cativeiro pelo Império Babilônico. E é nessa situação que Ezequiel se encontra. Houve algumas levas, eles pegavam as pessoas da cidade e levavam lá para Babilônia, deixavam um povo da cidade e um grupo eles levavam para servir a eles lá no cativeiro, lá na Babilônia. Nessa primeira leva, estavam mais ou menos uns 20 mil pessoas. Nesse primeiro grupo foi uma pessoa que nós conhecemos bem, se chama Daniel. Passou mais um tempo, houve uma segunda leva de pessoas para a Babilônia, e nessa segunda leva, exatamente 9 anos depois, foi Ezequiel. E Daniel, Ezequiel ficaram lá na Babilônia. E se você ler o livro de Jeremias, Jeremias também era profeta na mesma época, só que entre o povo que ficou em Jerusalém. É só para você se situar. Se você for ler tanto Jeremias como Ezequiel e alguns outros profetas, você vai ver que eles estavam falando em cima de: vocês estão no cativeiro, mas o povo estava no cativeiro e continuava pecando, continuava errando. O povo continuava acreditando que eles iriam ficar 5 anos, 6 anos ali no cativeiro e iriam voltar para Jerusalém. E tanto Jeremias como Ezequiel diziam para o povo: vocês não vão voltar, Jerusalém vai ser destruída. E se levantavam alguns falsos profetas lá em Jerusalém, diziam: não se preocupem, porque assim como Deus nos livrou, Deus vai nos livrar de novo. E Jeremias dizia: não, Deus não vai livrar, vocês vão ser levados para o cativeiro. E assim ficou aquela luta. E enfim, Jerusalém sucumbiu, foi completamente destruído, o templo foi exterminado, foi arrasado, e eles foram levados então para o cativeiro mais uma vez lá para a Babilônia. E quando Ezequiel falou essa palavra, amados, fazia 6 anos que Jerusalém havia sido destruída, que não tinha mais o porto seguro do povo. Eles estavam tristes, chorosos. Fazia 6 anos que eles estavam lá, e o pior é que Deus já havia dito para eles: vocês vão ficar aqui durante 70 anos. Não é 1, não é 2, não é 10. São 70 anos que vocês vão permanecer cativos. E aquilo trouxe uma tristeza tão grande para eles que eles choravam, eles ficavam, eles reclamavam. E aí então Ezequiel, tanto no capítulo 36 como no capítulo 37, ele descreve essa visão da restauração do povo de Israel. Esse vale de ossos secos, aqueles ossos, estavam representando a nação de Israel, que estava morta, que estava enterrada, que estava perdida, que não tinha mais esperança alguma. E aí Ezequiel começou a profetizar para eles, dizendo:
Nós estamos no cativeiro, mas nós temos uma promessa de restauração. Essa visão do vale de ossos secos, se você continuar lendo a partir do versículo 11, você vai entender exatamente isso que eu estou falando. Mas eu quero fazer, amados, um comparativo entre aquilo que aconteceu lá e aquilo que nós temos vivido nos nossos dias de hoje. Eu falei esses dias atrás, amados, que Deus fala em ciclos. Enquanto Ele não termina um ciclo, a palavra continua sendo falada sobre o mesmo assunto, sobre a mesma coisa. Quando me vê essa palavra, eu digo: Deus, mas eu já falei sobre isso. E Deus insistiu, Deus confirmou que era essa palavra. Então é isso que eu quero passar para vocês nessa noite. É um pouquinho diferente, amados, porque eu dificilmente uso textos, uso sermão assim. Mas nesse eu senti essa necessidade. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês. Nós vivemos hoje, amado, tempo de crise em todos os segmentos, tanto da vida como da sociedade. Irmãos, isso não precisa nem a gente comentar muito, né? A sociedade que a gente tem visto está se desmantelando para todos os lados, de todos os jeitos. A coisa está ficando complicada demais. Até na nossa cidade, que era mais tranquila, mais calma, hoje em dia você já não sai mais sozinho em determinados horários, porque não é seguro. Não é mais seguro, né? Você constrói tua casa, você faz uma fortaleza, né? Você fica preso dentro de casa e os bandidos ficam por lá de fora, né? Porque a gente sabe da insegurança de tudo que tem acontecido. Mas, amados, esse tempo de crise é um tempo de oportunidade para nós. Nós muitas vezes não aproveitamos o problema e a dificuldade para acrescentar isso na nossa vida, para usar isso como uma oportunidade de crescermos e aprendermos. Às vezes faz tempo que você está orando pela solução de um problema e ainda não veio a solução do problema. Porque talvez você ainda não entendeu o que Deus quer te ensinar enquanto você está dentro deste problema. Enquanto você está enfrentando essa situação, Deus quer te ensinar alguma coisa. Mesma coisa Deus queria ensinar para aquele povo. Vocês não têm esperança mais nenhuma, vocês não sabem o que fazer, mas eu, Deus, tenho a solução. Aprendam a viver esses 70 anos no cativeiro, tirando esse momento de crise, uma oportunidade para nós crescermos, para vocês crescermos, para nós crescermos. Irmãos, nós estamos numa fase em que nós só reclamamos dos problemas, mas se nós confiamos a nossa vida a Deus, então Ele tem controle de todas as coisas, não tem? Então nós podemos dizer naquele versículo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você pode dizer: todos os meus problemas cooperam para o meu bem. Você pode dizer isso? O meu problema coopera para o meu bem. Se eu aprender a utilizar aquele problema como alguma coisa que vai me impulsionar, não que eu vou ficar sentado chorando. Tem um texto que diz que o povo ficava sentado chorando lá no beira do rio, reclamando da situação deles, embora aquela situação que eles estavam foi eles mesmos que provocaram, pela rebeldia, pela idolatria, por não ouvir os profetas, mas os profetas verdadeiros de Deus, não os falsos profetas. E nós, às vezes, amados, nessa situação, num momento de crise, nós não usamos isso como arma na nossa vida para nos fortalecer. Se Deus não te tirou do problema, é porque você ainda não aprendeu. É porque você ainda não compreendeu o que Ele quer te ensinar. E enquanto você não entender isso, você não vai sair do problema. Nós temos que fazer que nem a ostra. Eu sei que todo mundo sabe aqui como é que é feita a pérola. Você sabe como é que é feita a pérola? É sujeiras que vão parar lá dentro da ostra. Não é material rico, não é material bom que vai parar lá dentro dela. É a sujeira que ela aproveita, aquela sujeira, aquela oportunidade e transforma numa pérola. E às vezes nós não conseguimos fazer isso e não saímos da
assim, olha, os grandes avivamentos da história começaram em tempos de profunda sequidão espiritual, apatia religiosa e abandono da fé. Estamos vivendo uma aguda crise na igreja evangélica hoje. Quando o povo de Israel estava como um vale de ossos secos, Deus realizou um milagre e pôs a nação de pé. Eles eram como um vale de ossos secos, não havia vida neles. Ou Deus se manifestava, ou eles estariam completamente perdidos. É Deus quem age hoje na vida da igreja. É Deus que nos restaura. É dele que vem a cura. É dele que vem a libertação. Não é da reclamação. Não é na murmuração. Não é dizendo eu não vou mais fazer uma campanha, eu não vou mais orar, eu não vou mais jejuar, eu não vou mais buscar a Deus porque não resolve. Se não resolveu é porque você não aprendeu. Se não resolveu é porque eu ainda não aprendi. Eu ainda não entendi o que Deus quer me ensinar através daquilo. A partir do momento que eu entender, que eu compreender, que eu dizer, Senhor, tá, o problema o Senhor não vai tirar, então me ajuda a entender. Me ajuda a crescer através disso que eu estou passando. O povo de Deus estava desprovido de vida espiritual. Todos os profetas, quando contemplaram a condição espiritual de Israel, chamaram o povo ao arrependimento, mas eles não quiseram ouvir. Então Deus mandou o cativeiro. Irmãos, às vezes Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus alerta, Deus revela, Deus dá uma palavra, Deus vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai tentando, e nós não ouvimos. Aí chega uma hora que Deus diz, não vai ouvir. Aí vem o cativeiro, aí vem o problema, aí vem a luta, aí vem a dificuldade, aí vem a montanha que você tem que enfrentar, aí vem o Golias que você tem que enfrentar. Mas porque muitas vezes Deus falou da maneira correta e nós não ouvimos. Deus dizia para aquele povo, vocês vão para o cativeiro. Aí vinham os outros profetas e diziam, não, nós não vamos, nós vamos ser libertos. Imagine que Deus vai permitir que a gente vá para o cativeiro. Nós somos o povo escolhido. Irmãos, a gente faz a mesma coisa que o povo de Israel. Não, eu sou filha de Deus. Imagine, eu sou dizimista. Como é que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida financeira? Porque Deus está nos ensinando alguma coisa que nós não estamos prestando atenção no que Ele tem falado. Irmãos, é fácil nós ouvirmos a palavra, mas o difícil é colocarmos em prática. É difícil você dizer, Senhor, o Senhor falou comigo, a partir de agora eu vou mudar, eu vou assumir que eu preciso mudar. É difícil nós dizermos para Deus, Senhor, eu sou terra seca. Você consegue, quando você canta essa canção, você consegue cantar de verdade, Senhor, eu sou terra seca, eu preciso do Senhor. Encharca a minha vida. Por quê? Porque nós nos apegamos que nem o povo se apegava em Jerusalém. Não, Jerusalém está lá, está garantido. Não os meus anos de igreja, o meu ministério, o meu trabalho, o meu isso. Não, isso me garante. Mas, irmãos, não garante nada. Não garante nada. Não garante nada. Se nós não olharmos todos os dias a nossa terra, ela vai secar, sim. Agora Ezequiel vê o progresso do mal, os resultados da desobediência e os frutos da rebeldia. Agora não é apenas um povo doente, a enfermidade dá lugar à morte e à morte. Um monte de ossos secos, sem vida, sem esperança. Versículo 13 diz que eles estavam em sepulturas existenciais. Haviam antecipado a morte por não terem tomado posse da vida. Eu achei tão interessante essa frase dele. Eles estavam em sepulturas existenciais. Aquele vale, aqueles ossos estavam secos. Mas Israel estava lá ainda, continuava respirando, mas tinha morrido. Tinha morrido. Estava
financeiro. Por quê? Onde é que está depositada a nossa confiança? Jerusalém? Às vezes Deus tem que destruir Jerusalém para a gente parar de confiar em Jerusalém e confiar só nele. Não era Jerusalém que iria tirar eles do cativeiro. Era o Deus de Jerusalém que iria tirar eles do cativeiro. Às vezes nós colocamos a nossa segurança, a nossa esperança. Não, naquilo lá vai dar certo, aquilo lá vai dar certo, aquilo lá vai dar certo. Não, aquilo lá vai dar certo e dá errado. E dá errado. Porque talvez Deus tenha que destruir aquela Jerusalém para que a gente olhe para o lugar certo. Para quem nós devemos depositar a nossa esperança. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou nós acreditamos e confiamos nele, ou nós não acreditamos. Ou nós não acreditamos. O povo de Deus estava disperso. Havia falta de vida. O povo estava como um vale de ossos secos. Esta era a condição de Israel e a situação de muitos crentes hoje. Ausência de vida, de entusiasmo, de prazer na casa de Deus, de deleite na oração. Está vivo, só o corpo, mas está morto. Vem para a igreja, assim como foi dito, por obrigação. Passa o mês inteiro sem aparecer, mas semana que vem, como é culto de ceia, não posso faltar. Tem que bater ponto. Mortos, amados, mortos espiritualmente, porque não tem mais prazer nas coisas do Senhor, não tem mais entusiasmo com as coisas do Senhor. E sabe por que nós não temos entusiasmo com as coisas do Senhor? Porque nós estamos demais envolvidos com as coisas daqui. São as coisas daqui que nós batalhamos muito mais do que as coisas de lá. Enquanto nós invertemos as prioridades, amado, nós vamos ficar dando murro em ponta de faca e não vamos sair dali. Nós vamos continuar vindo, sentando na igreja, carregando a sua bibliazinha, abrindo, cantando, mas morto. Porque a nossa prioridade não está lá. A nossa prioridade está aqui. Eu sei, mas não estou julgando, por favor, não leve para isso, não leve para esse lado. Muitos realmente não puderam estar aqui hoje de manhã. Mas quantos poderiam ter estado? Talvez você diga assim, mas eu levanto cedo a semana inteira. Tudo bem, mas é um domingo só. É só um. É só um. Não estou criticando você que não vê, porque cada um sabe de si, eu não estou falando disso. Eu só estou fazendo esta pergunta. Você poderia ter estado aqui hoje de manhã? Responda para você. Onde está a tua prioridade? A vida abundante que Cristo oferece parece estar ausente. O poder do Espírito Santo parece ser algo desconhecido. Muitos crentes estão dormindo. Outros estão imitando e amando o mundo. Outros estão flertando com o pecado. Outros estão apáticos às coisas de Deus. Irmãos, é tão triste quando a gente vê Deus se movendo e a pessoa está ali. Ou se não está no celular, então está com o corpo ali, mas com a cabeça lá na segunda-feira. E o Senhor está se movendo. E o Espírito Santo está tocando no coração. Aí o Senhor toca. Aí não ouve. Aí vem o cativeiro. Aí a pessoa reclama. Apático às coisas de Deus. Irmãos, por favor, entenda. A nossa prioridade não é a conta no banco. A
nossa prioridade não é trocar de carro todo ano. A nossa prioridade não é fazer uma mansão. Se tudo isso vier, glória a Deus, mas não pode ser a nossa prioridade. Eu não vou dar o dízimo porque vai faltar sempre. Vai faltar sempre. Porque se você for dizimista fiel, você pode não ter tudo que você quer, mas Deus vai dar tudo que você precisa. Você não precisa ter pão com mortadela, com presunto, com queijo. Você pode ter só o pão. As pessoas estão tão insatisfeitas porque existe um consumismo tão louco por aí que até as crianças entram nessa. As crianças pequenininhas já querem um iPhone, alguma coisa, que eu nem sei o nome dessas coisas. O 4, o 5, o 6, o 10, nem sei para que serve aquilo tudo. E aí nós cristãos entramos nessa loucura. Aí ficamos, Deus, por que eu vou na igreja e não sinto a presença do Senhor? Porque a tua prioridade não é Ele. O teu dia a dia não é Ele. O teu dia a dia é satisfazer as tuas vontades, as tuas necessidades. Mas Deus tem uma necessidade, amados. Ele tem uma necessidade de nós. Por isso Ele nos criou, porque nós não precisávamos fazer. Se Ele nos criou é porque Ele tem necessidade de nós. Você já parou para pensar? Para só um pouquinho para pensar. Deus tem necessidade de você. Deus tem necessidade de mim. O povo de Deus manifestava sinais de morte. O morto não tem apetite, não tem ação em vida. Uma pessoa morta espiritualmente não tem fome e sede de Deus. Ela não tem prazer na leitura da Bíblia, nem no culto. Não busca em primeiro lugar as coisas lá do alto. O que atrai são os prazeres do mundo. Deus fala, chama, exorta, mas ela não escuta. Não se constrange com o amor de Deus, nem se abala com o fogo do inferno. Não se importa com as condições dos perdidos. O morto não se levanta, não trabalha para Deus, não tem tempo para Deus. Ele se deteriora. Israel já era como um monte de ossos secos. Talvez haja pessoas mortas nesta noite, neste lugar. O morto não tem prazer na leitura da palavra, nem no culto, porque daí ele vem para o culto e diz: nossa, não gostei do louvor, nossa, não gostei da palavra, porque está morto, porque a palavra de Deus não volta vazia. E por mais que os levitas, não é o caso, por mais que os levitas não tivessem se preparado, não tivessem se consagrado, amados, eu li um livro, A Casa Favorita, que diz assim: quando a gente vai para o culto, a gente já traz o culto pronto. Eu não posso depender do que os levitas vão fazer, eles são complemento. Eu não posso depender do que o pregador vai falar. Eu tenho que vir já com o meu culto pronto. Eu vou adorar a Deus, independente do que estiver acontecendo. Eu vou ouvir a palavra de Deus, por mais que seja o vaso mais torto do mundo, porque a palavra não volta vazia. Aí volta a culpa na igreja. Aí quem sabe diz assim: não, eu acho que os pastores não estão orando muito. Eu acho que os pastores não estão se consagrando o suficiente, por isso que está acontecendo isso. Morto, amados, não se importa, não tem tempo para Deus. Mas eu achei tão triste quando o autor falou que ele se deteriora. Ele vai ficando cada vez pior, até morrer por completo. Irmãos, não tem coisa mais triste. Sabe, essa semana estava falando de uma pessoa que eu conheci. Bateu uma tristeza, porque tem um ministério e jogou fora tudo. Jogou fora tudo por arrogância, por aquele maldito orgulho de achar que sabe alguma coisa.
Carmelita estava comentando, não sei se você ficou sabendo, na morte do pastor Nilson, pai da pastora Lília, né, quem conheceu ele, doou a vida inteira dele para o Senhor, doou a vida inteira dele, se entregou, não se deteriorou, muito pelo contrário, se completou cada vez mais. A diferença, irmãos, eu pergunto para você, a tua fé está se deteriorando? A tua prioridade com Deus está se deteriorando? Ainda é tempo. Deus amado, se você ler no texto do Vale dos Ossos Secos, você vai ver que Deus deu o primeiro passo. Deus foi lá e disse para o profeta: esses ossos podem tornar a viver? O que o profeta respondeu? Tu o sabes, Deus. Esses ossos secos podem tornar a viver? Pode. Se nós quisermos, se nós deixarmos, se nós permitirmos. Deus toma a iniciativa da restauração, porque Ele não desiste. Ele insiste. Ele fala uma vez, Ele fala duas, Ele fala três, eu não sei quantas vezes. Deus já falou com você. Deus perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Se Deus quiser, os mortos se levantam. Se Deus quiser, o leproso fica limpo. Se Deus quiser, o paralítico anda. Se Deus quiser, o bêbado se torna sóbrio. Se Deus quiser, o drogado fica livre. Se Deus quiser, o feiticeiro corre arrependido para os braços de Jesus. Deus pergunta hoje: é possível que a igreja receba uma poderosa restauração? É possível esta igreja ser cheia do Espírito Santo? É possível termos líderes cheios da unção do alto? É possível termos jovens santos? É possível esta igreja ser uma igreja de oração? É possível esta igreja ser uma igreja ganhadora de almas? É possível esta igreja entender a visão que Deus tem dado? Sim, é possível. Mas sabe, amados, eu sempre falo uma coisa e vou repetir nesta noite. Quando Deus falou para Ezequiel, Deus usou Ezequiel. A parte que cabe a nós fazermos, Deus não vai fazer. A restauração, o avivamento, tudo que nós queremos para as nossas vidas só começa se nós dermos o primeiro passo. Se nós fizermos a nossa parte, se nós buscarmos de Deus, se nós corrermos atrás, aí Deus pode fazer. Porque o que Ele tinha que fazer, Ele já fez, Ele já mandou seu filho, já houve a restauração. Agora a parte que cabe a nós, Deus não vai fazer. Eu sempre digo, amados, que a salvação é de graça, mas a santificação não é. A santificação depende de nós buscarmos. E é interessante, amados, você já reparou quais foram os instrumentos que Deus usou para restaurar? Deus disse para Ezequiel: profetiza esses ossos, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Irmãos, o processo de restauração começa pela palavra do Senhor. Não o que as pessoas querem pregar, mas aquilo que a palavra de Deus diz. No texto que eu achei, diz assim: ó, Deus chama os mortos pela palavra. Não há outro instrumento. Hoje muitas igrejas têm abandonado a palavra, têm pregado o evangelho, têm pregado doutrinas de homem, têm pregado o que o povo quer ouvir. Você liga a televisão, naqueles programas sensacionalistas, gospel, eles não pregam a palavra. Eles só dizem: não, você tem que encostar Deus na parede. Não, Deus é obrigado a te responder. Não, você é obrigado a ser rico. Não, você é obrigado a não ter doença nenhuma. Não, não. Isso não é a palavra da verdade.
Isso não é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus sempre vai ser clara e objetiva quando diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas, essas coisas vão ser acrescentadas. Irmão, se eu estou no centro da vontade de Deus, eu não preciso correr atrás da bênção. Porque se eu estiver fazendo a vontade de Deus, a bênção vai me alcançar. Se você estiver correndo atrás da bênção, você não está no centro da vontade de Deus. E quanto mais você correr atrás dela, mais ela vai correr de você. A palavra de Deus diz que é a bênção que corre atrás de nós. Não que você tenha que ficar sentado lá, então, né? Vou ficar sentado agora, não vou mais trabalhar, não vou fazer curso, não vou estudar, vou ficar sentado lá em berço esplêndido, esperando que Deus mande as coisas. Não é isso que Deus está dizendo. Não é isso. Deus quer que nós façamos tudo aquilo que nós devemos fazer no nosso dia a dia, mas não como prioridade. Não como prioridade. Deus usou a palavra em primeiro lugar, amados. E a segunda coisa que Deus usou está no versículo 9, que diz assim: profetiza ao Espírito. Amados, Deus restaurou, Deus juntou os ossos, os tendões, a carne, a pele, tudo. Eles estavam lá, estavam inteirinhos, estavam bonitinhos aquele exército. Mas faltava uma coisa primordial na vida deles. Faltava vida. A nossa vida espiritual, amados, se não tiver um fator essencial, primordial em nós, nós não temos vida espiritual, que se chama Espírito Santo de Deus. Nós dependemos muitas vezes de um conselho, de um conselho de outro, sendo que nós temos um conselheiro, sendo que nós temos alguém que está ao nosso lado 24 horas e que pode nos dar a direção. Olha, não faça esse negócio, ou faça esse negócio, vá para este lado, não vá para este lado. Eu lembro do pastor Judá Bertelli, acho que eu já comentei aqui, mas agora eu lembrei, que ele comentou que quando houve aquela crise muito grande lá nos Estados Unidos, que muitos, grandes empresários faliram e tudo, havia um empresário que quando ele tinha que fazer algum negócio, e ele olhava e aparentemente aquele negócio era bom, as pessoas diziam assim para ele: vamos fechar, porque esse negócio é bom, você vai ganhar dinheiro com isso. Ele dizia: não, eu vou para a minha casa, eu vou para o meu lugar secreto, e lá eu vou orar. Aí as pessoas ao redor dele diziam assim: como orar? Você tem que agir, você tem que fazer. Não, eu vou fazer aquilo que Deus me der a direção. E ele ia, trancava no quarto, precisava ele ficar uma semana lá. Mas quando ele saía com a certeza do que ele tinha que fazer. E ele não perdeu nenhum negócio. Muitos negócios que apareceram que disseram: nossa, isso é excelente. Deus disse não. E ele obedeceu a voz do Senhor. E aqueles que fizeram aquele negócio caíram, perderam. Irmãos do céu, ou nós confiamos na direção do Espírito Santo para todas as coisas na nossa vida, ou então desista de ser cristão. Nós separamos o Espírito Santo para a igreja, mas não para a nossa vida secular, não para o nosso trabalho, não para o nosso estudo, não para o nosso negócio. Senhor, deixa que eu tomo conta daqui. Tem um livro antigo que diz o título dele: Deus é dono do meu negócio. Por que nós temos a mania de separar, irmãos? Por que nós temos a mania? Não, mas capaz que Deus vai se importar com o que está acontecendo. Não. Ele
pedimos a orientação do Espírito Santo, porque não pedimos a palavra correta, irmãos. Por quê? Porque muitas vezes vamos deixando as coisas de Deus como prioridade. Eu achei interessante uma outra coisa que o autor colocou aqui no texto. O processo de restauração houve ruído, um barulho, uma agitação. Mas isso ainda não é vida. Restauração não é barulho, agitação, estardalhaço, gritaria, emocionalismo. Não se gera vida com propaganda e com marketing. Ezequiel não confundiu barulho com criação, nem atividade com unção, nem agitação com avivamento. As pessoas muitas vezes acham que ser cheio do Senhor é cair, é rir, é chorar, é fazer. Não, irmãos. Ser cheio do Senhor é 24 horas. É ter a certeza da presença dEle sempre conosco. O Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Um exército sobremodo numeroso. Só o Espírito pode regenerar a nossa alma. Só o Espírito pode transformar a nossa vida. Só o Espírito pode trazer restauração. Só o Espírito pode fazer jorrar rios de água viva dentro de nós. Só o Espírito pode nos dar poder e fazer a igreja se levantar. É só pelo Espírito. O Espírito Santo quebra o poder da morte em sua vida. Ele tira as vestes mortuárias e faz de você uma pessoa livre. Irmãos, aquele vale estava cheio de um monte de ossos que não tinham serventia nenhuma, que não serviam para nada. E eu achei tão interessante quando o texto diz: e aqueles ossos estavam sequíssimos. Mas me diga uma coisa: quando aquele exército foi derrotado, eles caíram e ficaram naquele vale, imediatamente eles se transformaram em ossos? Não. Houve um processo. Um processo degenerativo. Eu faço uma pergunta para você nessa noite. Será que você não está lá naquele vale de ossos secos? Será que você não tem permitido que esse processo degenerativo aconteça na tua vida? Eles não secaram do dia para a noite. Eles foram secando, 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 secando. Talvez você diga assim: mas eu não tenho mais nada a oferecer a Deus. Amados, Deus é especialista em fazer coisas do nada. Então você diz: mas eu não sou nada. Então entregue esse nada para Ele, você vai ver o que Ele vai fazer. Quando Ele criou todas as coisas, não existia nada. E olha o que Ele fez. Será que Ele não tem poder de fazer isso nas nossas vidas? Talvez sejamos uma terra seca, precisando desesperadamente de chuva. Talvez estejamos indo para esse processo de secarmos. A árvore vai secando aos pouquinhos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e curvasse a sua cabeça. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Eu não sei, amado, como é que está a tua vida com Deus. Eu não sei em que pé está a tua vida com Deus. Se você está numa crescente ou numa decrescente, eu não posso responder isso por você. Mas uma coisa eu sei, irmãos: se Deus te trouxe nesta noite
é porque Ele tem um motivo. Eu não sei qual é, mas eu sei que Deus tem um motivo. Talvez você não sinta mais prazer na presença do Senhor, nem de estar na casa de Deus. Eu quero que você pare e pense. Amar quem tem que fazer você. É nesse exato momento que o Espírito Santo faz a obra. É nesse momento que o Espírito Santo fala. É nesse momento que o Espírito Santo fala. Agora, se você vai ouvir, eu não sei. Eu só sei te dizer que Ele falou uma, falou duas, falou três. Não espere Ele ter que destruir a Jerusalém para que você ouça a palavra dEle. Não espere ter que ir para o cativeiro para que você ouça a palavra dEle. Deus amado e santo, eu sei, ó Deus, que o Senhor tem os seus propósitos, o Senhor tem os seus motivos, o Senhor tem a maneira do Senhor para se mover e para fazer a tua vontade. Eu coloco as nossas vidas diante do teu altar, Pai amado. Eu não sei quantos estão aqui nesse processo de sequidão. Eu não sei quantos estão aqui, Pai amado, e estão se tornando uma terra seca. Eu não sei. O Senhor sabe.